Então eu vou na transição aqui, né? Bem, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma palestra, mais um estudo aqui do Centro Espírita Jorge Medeiros, sendo realizado à distância, né? Tendo em vista as recomendações das autoridades sanitárias do Brasil. A gente está realizando, então, as nossas palestras online. Hoje, o nosso tema será a psique e os transtornos emocionais. Vamos iniciar, então, o nosso estudo com uma prece inicial, né? E aí a gente, então, pode começar a entrar exatamente no tema. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazer em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possam nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos estudos da doutrina espírita, e que o nosso estudo de hoje possa se transcorrer num clima de muita paz e de muito entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, então o nosso tema de hoje, a psique e os transtornos emocionais. Então vamos iniciar aqui o nosso tema. Vamos iniciar então pela estrutura da psique. A palavra grega, psique, né, é uma palavra de origem grega, cujo significado é espírito ou alma, e que atualmente tem sido utilizada como sinônimo de mente. Diz respeito a toda dinâmica onde são produzidos os fenômenos da personalidade, do pensamento, do sentimento, do comportamento, conscientes ou inconscientes. Muito bem. O que exatamente significa isso, né? Então imagine que a psique, né, é toda uma estrutura. Veja bem, nós estamos falando do espírito, né? Quando a gente fala do espírito, não existe uma forma, né? O espírito não tem forma. O espírito não é a matéria. Quem tem forma, quem tem peso, quem ocupa lugar no espaço é a matéria. O espírito não tem forma, não ocupa lugar no espaço, né? Não é matéria. Então, como é que a gente representa o espírito? Bom, o espírito é aquele que ama, é aquele que sente, né? É aquele que se lembra, é aquele que tem, então, que coordena toda a dinâmica de funcionamento humano, né? Do funcionamento do nosso corpo, da maneira com que a gente interage com as demais pessoas, através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos, através do nosso comportamento. Muito bem, então a gente representa, a gente consegue interpretar ou entender ou representar toda a dinâmica do espírito a partir do que nós chamamos de psique ou psique. Então a psique é essa dinâmica toda onde são produzidos o fenômeno da personalidade humana, onde são explicados os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, seja ele consciente ou seja ele inconsciente, ou seja a gente consciente do que está acontecendo, a gente percebendo o que está acontecendo, ou a gente estando inconsciente ou não percebendo o que está acontecendo na nossa maneira de ser, na nossa maneira de se portar. Tá ok? Então vamos continuar aqui. Bom, a nossa psique, ou psique, ela é estruturada a partir de duas grandes dimensões. Ela é estruturada a partir do que nós chamamos de consciente e inconsciente. Então observe esse esquema que nós fizemos aí, né? Nós temos aí essa esfera, essa circunferência maior,
que ela vai representar o que nós chamamos de inconsciente, e nós temos uma esfera menor, que é o consciente. O que significa isso, né? Bom, o consciente é o lugar onde o espírito tem a percepção clara de tudo o que efetivamente está acontecendo. Então, tudo que está acontecendo, tudo que está claro para ele, tudo que está perceptível para ele, se estabelece dentro do consciente. Então, nós estamos vivendo, nós estamos nos relacionando, nós estamos interagindo, e à medida que a gente está vivendo, está interagindo, está se relacionando, uma série de informações está chegando na gente. E essas informações, elas chegam até a nossa psique. Só que nós damos importância para algumas coisas e não damos tanta importância para algumas coisas. Nós focamos nossa atenção em algumas coisas, nós não focamos a nossa atenção sobre determinadas coisas. Então, aquilo que fica claro, que a gente dá atenção, que é efetivamente importante, vai formar o que é o consciente. Nós damos importância, nós focamos a nossa atenção, nós buscamos nos inteirar em detalhes daquela coisa, então nós trazemos para a zona consciente. Tudo o que nós não inteiramos, tudo aquilo que nós não damos tanta importância, tudo aquilo que a gente não quer se importar muito, a gente joga para o inconsciente. Então o inconsciente fica estruturado a partir daí. Então pensemos no espírito, né? O espírito, ele tem um consciente. Então a atual encarnação do espírito é o seu consciente, essa estrutura do seu consciente. Essas são as experiências que ele está vivenciando e que ele está dando total atenção agora. E o inconsciente é essa grande gama de experiências que o espírito tem, né? Uma série de questões, mas que às vezes ele já não dá tanta importância, ele já não foca, já são muitas questões, são vários aspectos que ele precisa focar, ele se foca num determinado ponto que chama mais a atenção dele, que chega a um certo grau de energia, tendo em vista o seu nível de interesse, né, a sua vontade. Então o espírito, ele se fixa, dependendo do nível de evolução que ele tem, ele fixa o seu grau de atenção, de vontade, de desejo num determinado aspecto, num determinado ponto, e é aquilo que vem para o consciente, aquilo que ele não julga importante, pode até ser importante, mas que ele não julga importante, pelo nível de desenvolvimento dele, fica então localizado no que nós chamamos de inconsciente. Tá certo? Então voltemos aqui. Então, consciência, do latim conscius, cujo significado é conhecer com outros, inteirar-se, ou seja, é o fenômeno que ocorre quando os conteúdos do inconsciente saem do inconsciente e vão para o consciente. Então, tudo aquilo que chega no psiquismo do indivíduo, tudo aquilo que chega na nossa mente, né? Que vai chegando no nosso psiquismo, que vai chegando, que a gente vai percebendo, porque, né, que chega no nosso consciente, é porque saiu do inconsciente e chegou no consciente. Tudo que fica disperso, não está claro, está sendo informado, está sendo gravado, está sendo estabelecido na nossa experiência psíquica, mas não está consciente. Ele vai ficar gravado lá no inconsciente. Então, o que é a consciência? A consciência é o fenômeno, né, em que coisas ficam no consciente, informações, conteúdos ficam no consciente, e faz com que a gente então tenha uma percepção mais clara daquilo que a gente está se atendendo. Coisas que não são tão atentas para a gente, coisas que não são tão importantes para a gente deixa lá na estrutura inconsciente. Quem é que faz a seleção do consciente para o inconsciente e do inconsciente para o consciente? Quem faz essa seleção do que é importante que fique no consciente ou é importante ou que não é importante vá para o inconsciente? É o que nós chamamos de ego. Então o que é o ego? O ego é o centro da consciência, é o responsável pela organização da psique ou da psique consciente. Ou seja, o que não é conhecido pelo ego não chega no consciente. É o ego que dá identidade e continuidade à personalidade.
Então vejamos, né? Então vejamos aqui. O ego é o eu, né? É ele que define uma unidade para o espírito. Então nós, espíritos, tivemos várias encarnações. Nós tivemos vivenciamos várias experiências encarnatórias e, portanto, tivemos vários eus, tivemos várias oportunidades em múltiplas encarnações, assumimos diferentes nomes, assumimos diferentes identidades, né? Nessa encarnação, nós adotamos uma determinada identidade, uma determinada especificidade que nos dá uma organização consciente de identidade. Quem é que faz isso? É o ego. Então o ego, ele faz esse processo. Em função do nosso nível de evolução, o ego, né, do nosso nível de atenção, da nossa vontade, do nosso desejo, dos nossos interesses, nós fixamos a nossa atenção em determinadas questões e não damos atenção para outras questões que são, a nosso ver, menos importantes. Então a gente joga isso para o inconsciente e fixa a nossa atenção, os nossos interesses, em algumas questões que vão ficar, então, na estrutura consciente. O ego, então, ele vai funcionar como um porteiro. Vamos olhar aqui na figurinha de novo, aqui, ó. Transição. Vamos olhar de novo aqui para a figurinha aqui. Nós temos aqui o ego, né, como sendo o porteiro. Nós temos lá fora, né, estou colocando aqui o ego dentro do consciente, né, dentro da estrutura consciente, e o inconsciente lá fora. É como se ele estivesse dentro daquela circunferênciazinha menor, e o inconsciente lá fora, aquela circunferência maior. Então o inconsciente está lá fora. E coisas do inconsciente estão lá fora querendo entrar, ou coisas do consciente para ser percebido, para ser estudado, para ser analisado, e coisas aqui do consciente que eu não dou muita atenção, eu jogando para fora aqui no inconsciente. Então quem regula essa entrada e essa saída de coisas do consciente para o inconsciente vai ser o nosso ego, vai ser o nosso eu, vai ser essa experiência reencarnatória que vai fazer esse detalhe aqui. Perfeito? Então, vamos notar aqui que, de novo, existe na nossa estrutura, então, né, para a gente tomar a linha de raciocínio, nós temos o nosso psiquismo. O nosso psiquismo é formado por duas grandes instâncias, o inconsciente e o consciente. Essa estrutura do psiquismo vai pegando todas as informações, vai gravando todas as informações, vai estabelecendo uma série de conteúdos relacionados à nossa vivência, às nossas experiências de vida. E quem define o que vai ser motivo de atenção, de conhecimento, de detalhamento, né, de consciência, de ativação, é o ego. Então o ego e o que é o ego? O ego é o nosso eu. Mas como assim é o nosso eu? Bom, nós somos um somatório de eus. Claro, eu tive uma série de encarnações, eu tive uma série de oportunidades de vida, e em cada uma dessas vidas eu tive uma determinada identidade, eu tive uma determinada experiência, eu passei por determinadas circunstâncias. Nessa encarnação atual, o espírito vive uma condição egóica, nova, única, e ele agora vai, em função da sua experiência, do seu nível de evolução, ele vai prestar atenção em algumas coisas e vai deixar outras coisas para outro momento, para outra situação, quando ele tiver em melhores condições de prestar atenção, quando ele perceber, quando a ficha cair, quando o seu nível de vontade se direcionar para uma outra situação. Então esse espírito vai olhar algumas questões que agora, nesse nível de evolução, o seu ego não quer prestar atenção. Então o que ele não quer prestar atenção, o que não é importante para ele, o que não é motivo para ele, na perspectiva dele, prestar atenção, ele joga para o inconsciente e fica somente no consciente com aqueles conteúdos que está muito mais vinculado à sua vontade, o seu desejo. Então o ego, ele, através dessa capacidade organizadora, centralizadora do psiquismo, ele vai abrir ou fechar a porta, selecionar a entrada ou a saída de conteúdos do psiquismo do indivíduo, da psique do indivíduo, do ser, né? Então ele vai ter isso. E é por isso que a reencarnação,
ela é um presente, né? E a palavra presente aí nos dois sentidos. Ela é presente no sentido de estar acontecendo agora, nesse exato momento, nessa oportunidade reencarnatória, e ela é presente como no sentido de oportunidade, como se foi dado a cada um de nós um presente, uma oportunidade, um prêmio, para que a gente possa continuar o nosso processo de evolução. E quem é que ganhou o presente? Quem é que tem a capacidade de ação? É o nosso ego atual. Né? É esse ego que vai definir isso. É claro que as minhas outras vidas, né? Então hoje eu sou o Marco. Se eu desencarnar, vai demorar um pouquinho, né? Se Deus quiser, né? Mas enfim. Se eu desencarnar, na próxima encarnação, né? Na próxima encarnação, eu vou ter um outro nome, né? Então, eu vou ter uma outra identidade. Eu vou ter, então, determinadas preocupações minhas hoje, determinadas intenções minhas hoje são uma. Né? E eu morri? Não. Eu vou compor o inconsciente, eu vou compor o psiquismo do espírito, eu vou compor o psiquismo da minha próxima encarnação. Eu vou tentar influenciar as decisões do outro, mas quem tem a vontade, quem tem o desejo, quem tem a determinação, quem tem o livre-arbítrio para tomar a decisão de saber o que faz, o que não faz, o que traz para a consciência e vive a experiência consciente, tomando a percepção clara e fazendo ação com aquilo, é o ego, né? É a atual encarnação, é o consciente. Tá certo? Então, é disso que nós estamos falando. Mas continuando aqui, vamos lá. Vamos lá. Então, o outro nível da nossa psique é o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal, o nosso inconsciente ele pode ser dividido em duas partes, né? O pessoal e o coletivo. Vamos falar então do inconsciente pessoal. As experiências que não têm aceitação do ego ficam armazenadas no inconsciente. É o receptáculo que contém todas as atividades psíquicas que ocuparam espaço na consciência e que foram reprimidas ou desconsideradas pelo ego. Então o ego não achou importante, o ego não lida bem com a situação, aquilo incomoda demais o ego não tem como lidar com aquilo, ele joga lá para o inconsciente. E aí então é como se o inconsciente então jogasse essas coisas para o inconsciente, então formando o que nós chamamos de inconsciente pessoal. Certo, gente? Então vamos lá. Então o ego ele define a estrutura do psiquismo, né? Ele define o funcionamento do psiquismo, ele escolhe o que ele vai se ater ou não ater. Então existem questões, nós mesmos, nosso dia a dia, vamos parar para pensar aqui, né? Existem determinadas situações que são desconfortáveis para a gente, né? Existem situações que elas são chatas, elas não são muito boas, são situações que vão exigir da gente, vão entristecer, vão chatear, a gente não sabe lidar bem com aquela situação, vai trazer angústia, vai trazer desconforto. O que a gente faz? A gente empurra com a barriga. Não é famosa aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vou deixando a vida levar, vou deixando, e aquilo que está me incomodando, eu deixo para depois, eu empurro com a barriga e deixo para uma outra oportunidade para lidar, porque essa situação para mim não é confortável. Então o que acontece com o espírito? A mesma coisa, ele está passando por determinadas situações. A situação é difícil, a situação é incômoda, traz algum tipo não é algo bom para ele, ele reprime aquilo e joga lá pro inconsciente, né? Ou ele não dá atenção, ou aquilo ele acha que não é que traz mal-estar, mas aquilo ele acha que não é importante para ele se dedicar, não é importante prestar atenção naquilo, ele também joga pro inconsciente. Toda essa massa de informações, toda essa massa de conteúdos que ele joga para o inconsciente vai formar o que nós chamamos então de inconsciente pessoal. Mas existe uma outra dimensão do inconsciente que é chamado inconsciente coletivo. Vamos dar uma olhadinha nele? O que é? Vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó. O inconsciente coletivo é um reservatório de imagens denominadas imagens primordiais, que nos predispõem a responder ao mundo tal como nossos antepassados. Contém a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente na estrutura de cada indivíduo. Eu coloquei aí essa imagem de um quebra-cabeça de peças, né?
onde existem determinadas peças, lugares muito bem determinados, onde você vai encaixar essas peças aí, tá certo? O que isso quer dizer, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, o que eu estou dizendo é o seguinte: existe um inconsciente coletivo que é como se, de alguma forma, eu trouxesse dentro de mim as conquistas dos meus antepassados. Então, os meus antepassados vivenciaram determinadas experiências e notaram que essas experiências são iguais. Lógico, nós vivemos determinadas experiências e cada experiência, ela individual, ela é própria, ela é característica de cada indivíduo e forma o indivíduo à sua maneira. Entretanto, existem experiências que são iguais para todo mundo. E essas experiências, então, estabelecem um determinado padrão. Então, existe o padrão de ser mãe, o padrão de ser pai, determinados modelos bem estruturados que a sociedade, são lugares estruturados que a gente de alguma forma ocupa. Então esses lugares, essas estruturas, o ser humano, independentemente de ter vivido ou não essa experiência nessa encarnação, então nessa encarnação é nova para ele, mas ele de alguma forma ele já sabe, ele tem uma determinada ele nasce com um determinado aparato do inconsciente estabelecido, pronto, de como se comportar, porque isso é um ganho dos antepassados que ele traz, né, no seu inconsciente coletivo. Muito bem. A doutrina espírita explica essa questão pelo fato de que o espírito viveu essas várias encarnações. Então, nós vivemos várias encarnações. Então, nessa encarnação, para o ego, é novo viver a situação de pai, é novo viver, né? Se numa outra encarnação ele viveu a situação de pobre, nessa encarnação é novo a situação de viver rico, é novo de ser chefe, de ser empregado, é novo esses modelos para ele nessa encarnação. Mas esses modelos na história da sociedade sempre existiu. O modelo de ser herói, o modelo de ser bandido, o modelo de ser corajoso, de ser covarde, esses modelos, né, do bem e do mal, esses modelos que já estão estabelecidos na história da humanidade, que é contado nos épicos, que é contado nos livros, né, lá nos mitos gregos, né, que foram observados na história da humanidade e que faz parte da característica humana ser assim. Então já existem papéis definidos e a gente já nasce com esses papéis definidos com linhas de pensamento, com estruturas de pensamento muito bem estabelecidas. Mas da onde que vêm essas estruturas de pensamento? Da onde que elas se estabeleceram? Então, não, porque faz parte da nossa herança genética, faz parte da nossa condição humana. Nós herdamos essas características da nossa humanidade. Não, Kardec vai nos dizer que nós herdamos essa característica por nós termos vivido isso de fato, porque nós vivenciamos outras encarnações, passamos por essas encarnações ao longo da história da humanidade e por isso a gente herda essas características, né? Daí essa condição da psique. Mas vamos continuar aqui dentro do nosso estudo aqui para a gente observar, né? Bom, a estrutura, então, esses modelos, também chamados de arquétipos, né, que ficam estabelecidos dentro do nosso psiquismo, existem vários modelos, existem vários arquétipos prontos. Um dos arquétipos estabelecidos é o modelo de persona, né? A palavra grega, né, persona é uma palavra grega cujo significado é máscara, dá ao indivíduo a possibilidade de compor um personagem. É como a psique se mostra ao mundo, refere-se à percepção do que é esperado socialmente. Eu coloquei esse quadro aí de um pintor norte-americano chamado Norman Rockwell. Esse quadro chama-se O Alto Triplo Retrato, né? Então, olhem bem esse quadro. Esse é o quadro mesmo, né? É ele de costas, é ele pintando. Então, o quadro você vê desse jeito aqui como ele é inteiro. É ele olhando no espelho, se pintando. Normalmente um autorretrato, que é pintado pelos pintores, né? A gente podia dizer até que um arquétipo, né? Todo pintor
pinta o seu autorretrato. É famoso, já faz parte das características dos pintores famosos pintar um autorretrato, né? Pelo menos os mais famosos, os mais importantes, os que ganham um certo renome, vão lá e pintam um autorretrato. Então, o Rockwell também fez isso, ele pintou um autorretrato. Mas é claro que ao pintar um autorretrato, ao fazer um modelo, ao fazer um procedimento típico de um modelo que todo mundo faz, o Rockwell deu uma inovação, ele deu um toque pessoal, como sempre é, né? Então, o modelo de mãe, o modelo de pai, eu incorporo. É claro que, como pai, eu tenho muita coisa de todos os pais. É claro que quando uma mulher incorpora o papel de mãe, ela tem muito das outras mães. Mas é claro que aquela mãe, por ser aquele espírito e ter aquela característica, tem o seu jeito, tem a sua maneira, tem a sua inovação, tem o seu jeito próprio de ser mãe, né? Tem o jeito próprio de ser pai, mas está dentro de um modelo de pai, um modelo de mãe, um modelo bem estabelecido. Então aqui, nesse exemplo que eu dei, o Rockwell, ele está dentro do modelo proposto pelos pintores, fazer um autorretrato. Só que ele faz um autorretrato com uma característica dele, ele faz um auto-triplo retrato. E o que é esse auto-triplo retrato? Voltemos aqui nos slides. Olha, perceba que ele está aqui, então ele se pinta de costas, olhando para o espelho, se olhando para o espelho, e aí ele se pinta. Então tem 3 versões dele. Tem uma versão de como ele é, de fato, uma versão de como ele se vê e uma versão de como ele quer que as pessoas o vejam, né? Às vezes a gente é de um jeito e dependendo, né? E dependendo do nosso estado, do nosso nível de evolução, da nossa condição espiritual ou do nosso estado num determinado momento da nossa encarnação, a gente está na baixa autoestima, ou a gente está num orgulho exacerbado e a gente se acha mais do que efetivamente é, não é isso? Então o que acontece? Às vezes a gente é uma coisa e quando a gente se olha para o espelho, a gente se vê diferente, a gente não se vê como a gente é. Então eu posso olhar, né? Então o Rockwell, quando ele se pinta e olha para o espelho, ele se pinta de um jeito, ou seja, eu sou assim, mas quando eu me olho para o espelho, eu me vejo daquele jeito, que pode ser com alta autoestima ou com baixa autoestima, né, com orgulho, enfim, dependendo dessa maneira. Mas quando ele se pinta desejando que as pessoas o vejam de uma determinada maneira, né? Então veja, aqui é ele e aqui é como ele se vê, né? Um sujeito sem muita expressão, um sujeito não muito bonito, alguém não tão interessante, alguém não tão, digamos, organizado, alguém não tão elegante, a gente observa aqui. Por outro lado, quando a gente vê a pintura que ele faz, a pintura que ele está fazendo, ele procura dar uma cara, ele procura dar uma imagem de um indivíduo, né? O olhar aqui penetrante, as sobrancelhas elevadas aqui como um certo, né, o cachimbo ereto aqui, dando uma ideia de alguém charmoso, de alguém, né, com esse olhar meio 47 aqui, né, esse olhar meio conquistador, essa coisa meio de intelectual. Ele tira os óculos, né, para ficar mais interessante. Então perceba que ele quer ser visto de uma outra maneira e ele tenta então nessa outra maneira esconder aquilo que ele acha que não é perfeito, aquilo que ele acha que não está bom, né? E o que isso tem a ver com a persona na estrutura da psique? A persona é exatamente isso. Então o espírito, né, o ego, o que é que ele faz? Ele joga para o inconsciente, ele reprime para o inconsciente tudo aquilo que ele não deseja, ele tem, faz parte dele, ele tem determinadas características, ele tem determinados aspectos que ele julga negativo. E ele não gosta daquilo. Pode até ser bom,
pode até ser interessante, mas ele não acha aquilo virtuoso, ele não acha aquilo interessante, ele não quer ver aquilo porque ele não gosta daquilo que ele tem e ele não quer mostrar isso para as pessoas. Então o que ele faz? Ele esconde, ele reprime isso dentro do inconsciente e ele molda o seu consciente, ele molda a maneira de se mostrar para as pessoas somente com aquelas características que ele acredita ser legal, ser interessante, ele vai ser aceito. E por que ele faz isso? Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos de afeto, né? Nós temos a necessidade afetiva, né? Aí tem a questão da libido, que algumas vezes é muito voltada para essa questão sexual, mas a libido também, essa energia, pode ser entendida também como essa energia voltada para as questões de afeto, né? Todos nós precisamos de afetividade. Então você pega uma criança, por exemplo, desde pequenininha, onde ela tem o seu comportamento parametrizado pela ação dos pais. Então os pais acariciam, fazem elogios, né? Dão presente, ou fazem carinho, quando a menina, ou quando o rapaz, o garotinho, a criança, tem um determinado comportamento que é aceitável, que eles gostam, então ela é premiada nesse sentido. De que maneira? Recebendo afeto. Quando, ao contrário, ela tem um comportamento em que não é desejado, não é afetivo a relação de tratamento para com ela. Então, nesse caso, nós já começamos a aprender que determinados comportamentos não são desejados socialmente, não são benquistos socialmente. Então a gente sabe que a gente tem aquela característica, a gente sabe que a gente tem aquela tendência, a gente sabe que apresenta aquela predisposição, só que a gente prefere pegar essa predisposição e jogar tudo para o inconsciente, escondê-lo lá e não trazer para a dimensão do ego. O ego não deixa trazer para o consciente, não deixa transparecer no nosso dia a dia. E por quê? Porque para fazer isso, a gente vai ter que assumir as nossas imperfeições, vai ter que assumir os nossos defeitos, vai ter que assumir as nossas deficiências, e isso a gente não quer assumir para a gente e a gente não quer assumir para as outras pessoas. Então a gente adota um comportamento floreado, muito parecido com aquelas sepulcros caiados, né? Que Jesus dizia lá há 2000 anos, né? Pintadinhos por fora, bonitinhos por fora, mas podres por dentro, né? Então a gente procura demonstrar um comportamento, demonstrar uma atitude, tentando esconder as nossas mazelas espirituais, ou às vezes até são características boas que a gente não entendeu, então a gente acha que vai ser negativo, ou as pessoas vão entender que são negativos, então a gente procura reprimi-las de alguma maneira. Então vamos voltar aqui, ó. A gente então é de um determinado jeito, se vê de uma forma, mas a gente adota uma persona, que é essa figura aqui, né? É como eu quero que as pessoas me vejam. Então, o que é a persona? A persona é a cara que o ego assume na relação com as pessoas. Então, a minha maneira de me comportar aqui na câmera, né, na frente de vocês, ou nas relações que a gente acaba se mantendo, é essa relação de que eu acredito que vai passar a minha melhor imagem, que vai agradar mais as pessoas e que dessa forma eu vou receber mais afeto das pessoas. E o lado ruim, e o lado que eu acho que não tá bom, e o lado que esse não quero nem ver, esse eu não tenho afeto meu, não tenho afeto sombra. Normalmente escondemos e afastamos de nossa consciência e também das outras pessoas tudo o que consideramos negativos em nós, né? Então aí tem o médico e o monstro, né? A figura do médico e do monstro, quer dizer, o monstro faz parte dele também, mas ele demonstra para as pessoas só o médico. O monstro, ele acaba escondendo, ele tranca no armário, ele não mostra de fato quem efetivamente ele é. Né? Então é aquilo que a gente estava falando, o lado negativo. Então, quem é a persona? A persona é aquilo que a gente quer mostrar, é aquela pintura ali do Rocco, né? É como eu quero ser visto pelas pessoas, eu quero que as pessoas vejam somente as minhas virtudes, aquilo que eu tenho de melhor. Então é como eu me vendo, essa é a persona.
É como o ego se apresenta para as pessoas. E o que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que faz parte da minha personalidade, que faz parte da minha identidade espiritual, e eu quero esconder. E aí eu jogo lá dentro do inconsciente, eu me escondo lá, eu não quero assumi-lo, eu não quero assumir nem para mim, nem para as pessoas, eu quero fugir dessa realidade, aí eu jogo lá para o meu inconsciente, né, no meu inconsciente pessoal, e esqueço que ele efetivamente existe. Tá certo? Muito bem. Mas essa então é a estrutura do psiquismo, né? E os transtornos emocionais? Bem, os transtornos emocionais, né, eles nascem, Kardec vai nos dizer que os transtornos emocionais eles nascem exatamente dessa dificuldade que a gente tem de lidar com as nossas imperfeições, né? As nossas imperfeições que a gente quer esconder, que a gente não quer mostrar, mas que hora e meia elas vêm, elas se manifestam, elas se estabelecem, tá certo? Eu queria lembrar vocês aqui, eu voltar uns slides e mostrar o slide lá do inconsciente. Vamos lá? Olha aqui, ó. Eu quero voltar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. Vamos voltar aqui pro inconsciente. Olha, perceba esse pedacinho aqui, ó. As experiências que não têm aceitação do ego. Então, é o ego que define, lembram disso? É o ego que decide o que vem do inconsciente para o consciente e o que vem do consciente para o inconsciente. É ele que tem esse papel, ele tem esse poder. Mas tem um pedacinho aqui, ó, complexos ativados impõem-se ao ego. O que significa isso? Significa que, às vezes, o que acontece? Existem coisas que a gente joga lá para o inconsciente e a gente não quer lidar. E a gente vai acumulando, e ele vai se acumulando. Essa coisa que a gente não quer, que a gente quer esconder, a gente não quer olhar, a gente não quer perceber, a gente joga lá pro inconsciente. Só que às vezes, como a gente não quer lidar com isso, a gente não aprende a lidar com isso. Porque a gente só aprende a lidar quando traz pro consciente. Quando traz para o conhecimento. Conhece a verdade e a verdade vos tornará livre. É o conhecimento que me ajuda a superar as minhas imperfeições. Como eu não quero conhecer, eu jogo para o inconsciente, não vem para o consciente, eu não conheço, então eu não sei lidar. Então ele fica lá. E ele vai formando um complexo. Um complexo, né? Quando a gente fala um complexo industrial, é um grupo de indústrias, é uma estrutura que dá um... Né? Então, determinadas coisas que eu não lido, eu vou jogando para o inconsciente. Essas coisas vão se acumulando e vão se agigantando dentro do psiquismo e estabelecendo um complexo. Esse complexo é, então, uma série de situações, de sentimentos, de determinadas circunstâncias mal resolvidas, de aspectos de sombra da minha estrutura emocional, que eu não lido com ela, que eu não trago para a consciência para aprender a lidar com ela. Ela fica lá guardada, represada, e de repente acontece uma fagulha aqui fora, acontece uma determinada situação que me desequilibra. E aí esse sentimento se impõe ao ego. O ego não tem controle sobre esse sentimento, ele não consegue segurar. E aí, como isso vem para o consciente, esse comportamento vem para o consciente, e ele não sabe lidar com isso, respostas emocionais duras acabam acontecendo, né? Acabam ficando sem controle. O ego não tem controle, não tem estrutura, não tem condições, equilíbrio para lidar com essa emoção, com essa emoção, né, com essa situação nova que acabou desencadeando a imposição dessas questões que foram colocadas no inconsciente e que se manifestam. A gente vê determinadas situações de tragédia, situação que acontece, de explosões emocionais. O indivíduo era tão bom, o indivíduo era tão legal, o indivíduo era uma pessoa tão correta, era até quietinho, era isso e aquilo e tal, e de repente ele mata todo mundo, ele sai atirando, ele toma determinadas atitudes, ele briga no trânsito, ele explode, né? Ele não tem controle de determinados aspectos emocionais dele. Aquilo ficou aglomerado dentro de uma determinada estrutura. Tem um filme com o Michael Douglas, que é Um Dia de Fúria, né? Em que ele é um cidadão correto, um cidadão pacato, ele cumpre todas as coisas e tal, mas acontece uma série de coisas, né, que ele não lida com aquilo, e aí uma explosão de emoções acontece e o pior lado dele se manifesta num dia só, e ele pega a arma, ele atira, ele acontece, né? Então a gente já viu isso nos filmes, a gente vê isso nos noticiários,
Isso acontece aqui também, né? Isso tem uma explicação na estrutura espiritual do ser, né? Como a gente está vendo aqui, tá certo? Mas voltando lá. Então veja, voltando aqui, então veja que os transtornos emocionais, elas lidam com isso. Como a gente pega o nosso lado de sombra e joga tudo lá para o inconsciente, né? Como a gente tem esse lado nosso de sombra, que é jogar aquilo que a gente não gosta em nós, aquilo que a gente não sabe lidar na gente, a gente joga para o inconsciente. O que está acontecendo então? A gente acaba não trazendo para a consciência, não entendendo tudo exatamente o que está acontecendo. E aí acontecem os transtornos emocionais. Eles começam com uma angústia, eles começam com uma tristeza, e a angústia às vezes ela começa com um suspiro, né? E aí alguém diz assim, mas o que foi? Não foi nada. É um descontentamento, né? Ela começa com um descontentamento e que você não sabe de onde vem, ela começa com uma chateação, ela evolui para uma angústia, você não sabe, mas por que você está sentindo essa tristeza? Por que está sentindo essa preocupação? Por que está assim, não sei, não tem um motivo claro, né? E por que não tem motivo claro? Porque você não sabe de onde vem. Porque ela está guardada no inconsciente. Você nunca trouxe ela para o consciente. Você nunca tentou lidar com ela na estrutura consciente. E determinadas coisas agora estimulam o aparecimento dela. E elas começam a se impor. Elas começam a levar no peito a entrada para dentro do consciente. É aquele porteiro que abre e fecha a porta. Chega a uma determinada situação que as pessoas já não respeitam o porteiro. Ela rompe a porta, ela mete o pé na porta e vai entrando de qualquer jeito, e isso tem trazido, então, os chamados transtornos emocionais. Eu queria, então, chamar Jesus, né, para nos ajudar a pensar nisso. Então, nós temos aqui duas situações. Nós temos uma passagem em que Jesus ele fala, né, para nós, né, hipócrita, por que consegue ver um cisco no olho do teu irmão, mas não enxerga a trave no teu olho, né? Então é um pouco disso também. A gente não consegue enxergar a trave no nosso olho exatamente porque a gente não lida com a nossa sombra, né? A gente não lida com essas questões. Tudo que a gente não gosta em nós, a gente não quer pensar, a gente não quer raciocinar, a gente quer jogar ela para um lugar, esconder ela da gente e dos outros e não lidar com essa situação. Mas o que acaba acontecendo, né? A gente convive com as pessoas e as pessoas têm defeito. E aí o que nos desagrada nas pessoas? É aquilo que é a nossa sombra que a gente quer esconder na gente, mas que se manifestam nas pessoas. E aí a gente enxerga e aquilo incomoda demais nas pessoas. Então as pessoas demonstram aquele erro que a gente tem, né? Porque que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar, mas as pessoas apresentam. E aquilo, né, se materializa, se projeta nas pessoas e faz com que a gente se coloque muito contra as pessoas, com que a gente tenha um ódio muito grande para com as pessoas, porque um rancor muito grande, a gente quer punir demais aquela pessoa, porque de alguma forma a gente quer acabar com aquela sombra, mas aquela sombra não acaba. Né? Por que é tão insuportável? Por que a pessoa te ofende tanto? Né? A pergunta é, por que a pessoa tem esse poder gigante sobre você de te ofender, de te desequilibrar? Por que as pessoas têm esse poder gigante de determinadas notícias, situações, causar esse transtorno emocional? Veja, Jesus apanhou, foi crucificado, foi humilhado, enfim, ele passou por uma série de agressões e ele tinha uma definição do seu próprio ser. Eu não vou magoar ninguém, eu não vou ofender ninguém, eu não vou ser uma pessoa má, eu não vou ser uma pessoa incorreta, nada vai me tirar dessa resolução, nada faz eu mudar essa opinião. E absolutamente nada fez com que ele mudasse. Apesar de tudo isso que fizeram para ele disse, Pai, perdoa, não sabem o que fazem, mas ele não praguejou em nenhum momento nenhum dos seus agressores. Muito bem, nós não precisamos de muito esforço do outro para a gente se ofender. E por que algumas coisas nos ofendem tanto e algumas questões não nos ofendem? Por que algumas questões nos tiram tanto do sério e por que outras coisas não tiram tanto do sério? Porque as coisas que nos tiram do sério,
a capacidade nossa de ver ciscos no olho dos outros é porque aquele cisco é a base daquilo que a gente tem de mais dentro da gente e que a gente não quer ver, e a gente joga para o inconsciente, mas quando se manifesta no outro, a gente tem respostas emocionais muito difíceis de lidar, porque a gente quer apagar aquilo, porque a gente não quer ver aquilo, e quando o outro vem e mostra aquilo pra gente, aquilo nos incomoda significativamente, né? Um outro exemplo aqui é essa passagem que a gente conhece, que é a condenação da mulher adúltera, onde Jesus, quando perguntam a ele o que devia ser feito com a mulher adúltera, e era uma pergunta provocativa, né? Porque se queria jogar Jesus contra as leis de Moisés, porque Moisés mandava apedrejar quem era pego em adultério, e aí, como ele pregava o perdão, a questão era, se ele perdoa a mulher adúltera, ele vai ser colocado contra Moisés. E aí, como é que vai ser a questão, né? Ele está indo contra as leis de Moisés. E aí a gente percebe o seguinte, Jesus, ele começa a escrever na areia. E quando ele escreve na areia, segundo os relatos bíblicos, dizem que ele começa a colocar as várias formas de se adulterar a lei divina, né? O adultério não é só aquela em que o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido. Existem outras maneiras de você adulterar a lei. E quando Jesus começa a escrever na areia as várias formas de adulterar, ele começa a colocar um pouco das nossas sombras que a gente tenta esconder. E quando ele começa a colocar ali, as pessoas começam a ver aquelas sombras projetadas, escritas ali, e eles começam então a perceber que eles também têm motivos para ser apedrejados. E aí Jesus diz então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e aí todo mundo desiste dessa situação. Mas é interessante que a mulher, ela continua ajoelhada, ela continua, mesmo que depois que os apedrejadores vão embora, ela continua ajoelhada esperando o apedrejamento. E aí Jesus diz para ela, mulher, onde estão teus acusadores? Eu não te condeno, vá, não peques mais. Então, veja, para que não te ocorra coisa pior, né? Então, o que está sendo feito ali? Jesus, ele fala de novo da sombra, né? A sombra está nela. A sombra está nela. Ele atende a sombra nos apedrejadores, mas ele vai atender a sombra da moça. Ele vai lá, por que você está ajoelhada? Porque ela está querendo se livrar da sombra. E ela acha que vai se livrar da sombra se for apedrejada. E ele está dizendo o seguinte, olha, não é se autopunindo, e normalmente a gente faz isso, a gente começa a sentir culpa, e esse é a culpa, ela passa a ser um dos grandes problemas da humanidade, um grande transtorno emocional. A culpa, minha máxima culpa, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, e a pessoa sofre muito significativamente isso. E aí Jesus vai falar da importância do perdão, né? de aceitar a sua sombra. Vá, não peques mais. E o que é? De novo não se tentar fingir que é perfeita e tentar fazer sepulcros caiados, dar uma pintadinha por fora, fingindo em termos de persona e negando de novo a sombra. É isso, né? Então a gente vê que não. A gente vê aqui Kardec, né? Questão 913 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? E Kardec diz assim, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo mal. Estudai todos os vossos vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Gente, a palavra egoísmo, olha o ego aí, né? E o que o ego está fazendo? O ego está se negando, ele está botando uma máscara, botando uma persona para parecer bom, para tentar esconder de si próprio os seus males, os seus defeitos, e jogando para o inconsciente esse processo. A melhor maneira de você superar os defeitos é a gente buscar esse autoaperfeiçoamento, e é trazer para o consciente, e o primeiro passo é aceite a sua sombra, aceite o seu defeito, enxergue o seu defeito, né? A hora que a gente enxergar o nosso defeito, lógico que não dá para enxergar todos, senão a gente vai ficar maluco, porque são muitos, né? Pelo menos é o meu caso. E aí o que acontece? A gente vai ter que fazer seleção.
Vamos pegar um determinado aspecto. Está me incomodando? Não tá? Qual é o que menos me incomoda? É esse. Então traz para esse. Esse é meu defeito? É meu defeito. E vamos procurar estabelecer uma meta. Como é que eu posso aperfeiçoar? Como é que eu posso estudar? Como é que agora eu posso me melhorar nesse aspecto? E passar a estudar, trazer para o consciente, trazer para o conhecimento, para o conscious, para o conhecer com o outro, para análise, para o entendimento, para compreensão. E a hora que eu compreender, que eu entender o meu defeito, eu vou mudando o meu hábito, eu vou tirando esse defeito de mim, não só do meu inconsciente, mas eu vou tirando do meu consciente esse defeito, transformando esse defeito em virtude. Então o que eu jogo para o inconsciente já não é mais o defeito para escondê-lo lá, é trazer o defeito para o consciente, melhorá-lo e devolver para o inconsciente virtudes, e fazer as virtudes e fazer coisas boas por instinto, por natureza comum desse ato, porque só assim nós superaremos os transtornos emocionais, porque traremos tranquilidade, felicidade e paz. Que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Muito obrigado a todos. A gente agora vai passar para uma outra fase, que é a fase de perguntas, de questionamentos. Deve existir aqui, eu vou perguntar aqui para a Lília se ela tem algumas questões, e a gente vai procurar responder então. Temos personas diferentes em diferentes situações, ou cada persona em uma encarnação? Na verdade, dentro da própria encarnação, a gente assume determinadas personas, porque a gente, durante a vida, a gente ocupa diferentes posições, né? É claro que a gente pode dizer que existe a persona que é essa característica nossa de vestir uma máscara com o melhor que a gente tem para poder viver. Mas é claro que, como professor, como é que eu acho que os alunos me veem? Então eu vou tentar vestir a roupa desse professor que eu acho que passa a melhor imagem. Como pai, como eu acho que os meus filhos me veem? Então eu tento vestir essa roupa de pai que os meus filhos vão gostar, para eu ser aplaudido e aquela coisa toda. Como filho, então dependendo do grupo social do qual eu faço parte, né? Dependendo do grupo social que eu faço parte, existe uma comunidade de pessoas que tem uma espécie de expectativa social em torno de mim. Então as pessoas têm expectativas em torno de mim, e eu, para receber afeto dessas pessoas, eu quero cumprir a expectativa dessas pessoas. Então o que eu faço? Eu tenho uma visão presumida do que as pessoas esperam de mim, e essa presunção faz com que eu adote um determinado comportamento, escondendo o meu pior nesse cenário e tentando mostrar o meu melhor. Às vezes um professor, ele tem dificuldade de assumir, olha, isso eu não sei, mas eu não quero passar a imagem que não sei, eu quero sempre passar a imagem do sábio, eu sempre tenho que passar a imagem de que acerto tudo, e ele sofre, né? Porque ele não sabe tudo. E aí o dia que ele erra na aula, o aluno às vezes não dá nem muita importância. Ele errou, tudo bem, né? Porque talvez não desmonte para o aluno aquela visão, mas se o professor ele construiu essa visão para ele, o dia que ele errou, porque ele construiu a visão do indivíduo impecável, que não comete o erro e que sabe todas as questões, o dia que ele comete um erro na lousa, nossa, o mundo acabou para ele, vai ficar muito difícil, porque ele criou esse monstro para dentro dele, ele cria um transtorno emocional gigante. Né? Então são essas questões que se estabelecem e que podem ter várias personas para determinadas, mesmo na mesma encarnação, né? Os problemas mal resolvidos no nosso inconsciente podem ser elementos que propiciem processos obsessivos? Coisas mal resolvidas no psiquismo, né? Podem gerar processos obsessivos? Sim, né? Toda obsessão ela começa com uma auto-obsessão. Nenhuma obsessão. É importante notar que o obsessor, né, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, me falha agora o número da questão, mas que Kardec pergunta aos espíritos se um mau espírito, olha bem, um mau espírito com auxílio de outrem, um mau espírito com auxílio de outro pode fazer mal a outrem? Um encarnado com auxílio de um mau espírito pode fazer mal a outra pessoa? Então veja, e os espíritos respondem, não, Deus não permitiria. E aí isso parece estranho, mas como não?
Eu não tenho capacidade de fazer mal a ninguém. Mas a própria pessoa, mas eu tenho capacidade de fazer mal para mim. Então o que acontece? Se eu permito, então Deus não permite que ninguém faça mal para mim, mas se eu permito que as pessoas me façam mal, se eu permito que determinadas atitudes das pessoas me atinjam significativamente, se eu me enfraqueço diante de determinadas atitudes das pessoas, né? Então você pega lá vou dar um exemplo aqui, né? O Lincoln deve estar me ouvindo, vou dar um exemplo Lincoln, né? Então você pega lá o Lincoln corintiano, né? O Corinthians e o Lincoln fanático, né? E aí o que acontece? O Corinthians perde. Eu sei que ele é fanático, eu pego o telefone e ligo para ele lá. Ô Lincoln, até que foi o jogo mesmo? Né? E aí ele fica nervoso e eu vou me divertir muito, porque eu sei que ele fica nervoso e eu gosto de ver ele nervoso, eu gosto de ver ele exasperado, e ele fica nervoso, e ele xinga, e ele vai xingar os outros, e aí eu vou recomendar outras pessoas que façam a mesma coisa, que liguem, que passem na casa dele, que buzine, aquela coisa toda. Eu só consigo fazer o mal para ele e as outras pessoas só conseguem fazer mal a ele porque ele é fanático, porque ele tem esse defeito que ele não lida e ele não busca superação. Então ele permite que as pessoas, conhecendo o ponto fraco dele, usem o ponto fraco para torná-lo alvo, né? Então, de fato, essas coisas mal resolvidas são exatamente os pontos a partir dos quais os obsessores trabalham para fazer mal para o indivíduo. Mas percebam que ele não conseguiria fazer, né? Tem uma passagem evangélica que Jesus é tentado no deserto. E que o demônio, né? Teoricamente o demônio, né? Na verdade é um mau espírito, aparece para Jesus e tenta de vários. Ele enfrentava os defeitos e os superava, né? Através da prática da caridade. Então não oferecia material nenhum para os obsessores para perturbá-lo. É isso? Mais alguma questão? Pessoas com Alzheimer têm ego? Sim, todos nós temos. Pessoas com Alzheimer, né? Que ele está dizendo aqui, tem ego. Sim, na verdade, o espírito, né? O espírito, ele está passando por uma experiência reencarnatória onde ele não consegue acessar o cérebro, né? Onde ele tem uma dificuldade, porque existe uma deficiência fisiológica, né? Mas esse espírito, ele, quando está independente da matéria, quando ele independe da matéria, ele vê a situação, ele enxerga a situação, ele percebe a situação, né? E ele vivencia aquela situação e ele consegue se enxergar, ele consegue se perceber, e essa é a estrutura egóica. Quando a gente desencarna, veja bem, quando eu desencarnar, eu vou acordar provavelmente como Marco. Eu vou acordar dentro de uma estrutura egóica. Eu vou acordar como eu estou acostumado a ser. Então, se eu sou o Marco, eu vou acordar pensando no Marco. Até que eu tome consciência de que existem outros e que eu não sou só o Marco, que eu posso vivenciar outra, né? Que eu já tive outras vidas, que eu já tive outras percepções. Isso vai demorar muito para eu ter essa percepção. Mas então, ou seja, não é pelo fato do meu corpo apresentar uma certa deficiência que eu perco essa condição egóica. André Polano, quando afloram esses conflitos, os transtornos emocionais, a busca para resolvê-los no próprio processo de autoconhecimento, é importante a coparticipação de terceiros, centro espírita, profissionais de saúde, etc. Ele está nos falando aqui de como é que é esse processo, né, quando a gente percebe as nossas deficiências, quando a gente percebe os nossos defeitos, os nossos problemas, como é que a gente lida com essa situação, né? Se a gente joga para a sombra, a gente já viu que se a gente joga para a sombra e larga a mão e bota a persona e toca em frente, isso vai se acumular e vai trazer problema. Como é que a gente lida com isso? Bom, Kardec diz que a gente tem que buscar um processo de autodescobrimento. A gente tem que olhar para dentro da gente, deixar com que esse defeito, com que essa sombra venha, a gente parcela esses problemas e vai enfrentando no dia a dia. A pergunta vem na direção seguinte: a gente deve contar com apoio? Claro que sim, né? Claro que sim. A gente o processo de fazer isso sozinho não é recomendado, né? É muito interessante isso, né? Porque eu vou me alongar um pouquinho na resposta, mas eu acho interessante. Descartes, ele foi um racionalista interessante, né? Ele estabeleceu as bases do racionalismo moderno e ele dizia que a tomada de consciência, essa sacada, o cair a ficha, o que ele chamava de cogito, né? A tomada de consciência para a necessidade de mudança,
para a reformulação, o autodescobrimento, a autopercepção, ela vinha através de algo individual. Você se trancava e você tinha a iluminação interior. Modernos filósofos, né? Jean-Paul Sartre, por exemplo, é um deles, que diz que a tomada de consciência, digamos assim, o cogito, né? A sacada, o insight para a realidade, a ficha quando cai, ela ocorre no processo de interação com os outros, no processo de interação social. Então, e Jesus dizia isso, né? Jesus dizia que é a prática da caridade que cobre a multidão de pecados. Quer dizer, a nossa superação espiritual, ela nasce na relação com o outro. A nossa tomada de consciência para os nossos defeitos nasce quando a gente observa o nosso defeito no outro. E aí a tentativa de perdoar o outro, ela nasce exatamente quando o outro erra e mostra, e aquilo nos incomoda tanto porque mostra que o defeito está em nós quando a gente percebe a projeção nele. Então, ou seja, as palestras na casa espírita, as leituras coletivas para compreensão de entendimento, os tratamentos espirituais, né? As orientações. Então, às vezes eu tenho umas dificuldades, eu tenho um determinado problema, eu preciso de um ombro amigo, eu preciso de uma conversa, eu preciso de alguém que, conhecendo essas questões espirituais, possa dividir comigo um pouco de conhecimento, um pouco de ideia, uma iluminação. Então o diálogo fraterno, a conversa com o amigo na casa espírita, o Diógenes, tem esse trabalho, mesmo nós estamos aí em quarentena, o trabalho de orientação espiritual, né, acontecendo aí por e-mail, né, o Alciro, o Júnior, né, os trabalhos, eu não me lembro agora os e-mails, mas se vocês entrarem no site da casa, vocês vão pegar aí o e-mail do Júnior, pegar o e-mail do Alciro e mandar os e-mails, para mesmo nesses períodos vocês poderem tirarem as orientações, conversarem, ter esse ombro amigo, né, essa conversa fraterna, que é um elemento importante. Os trabalhos de obsessão, os trabalhos de passe, né, as palestras são sempre muito úteis e são bastante importantes e bem-vindas nessa terapia espiritual importante. Última pergunta, então, em função do nosso tempo. Meu pai morreu 7 meses depois da minha mãe. Ele teve Alzheimer muito desenvolvido após a morte dela. Ele foi uma pessoa muito difícil. O que posso fazer para ajudá-lo? Ela está dizendo que o pai teve um Alzheimer por conta, logo em seguida da morte da mãe, né? Ele foi uma pessoa muito difícil. E quando a mãe, né, a esposa, desencarnou, ele desenvolveu o Alzheimer de maneira severa. E aí a pergunta é: como é que faz para ajudar? Então veja, não é por acaso que essas coisas acontecem, né? Essas coisas acontecem e vêm às vezes parar no nosso colo, esse desafio vem às vezes a calhar na nossa disposição, né? As coisas não acontecem por acaso, elas vêm exatamente para que possa nos dar a oportunidade de perdoar, de tolerar, porque muito da dificuldade, muito da coisa que a gente tem críticas no outro, né, no nosso pai, meu pai tem esse defeito, minha mãe tem esse defeito, meu irmão tem esse defeito, meu colega tem esse defeito, essa pessoa é muito difícil. Muito dessas coisas que a gente olha no defeito do outro tem muito a ver conosco, né? Então uma maneira de ajudar o outro é ser tolerante, é perdoar, né? Ter é claro que num determinado momento vem a explosão, vem aquela coisa, a gente toma atitude, mas é importante que a gente adote a perspectiva de buscar a tolerância, né? E buscar a tolerância não é engolir sapo. Eu vou engolir o sapo, eu vou suportar, porque engolir sapo e suportar é a sombra. É tentar botar a cara de bonzinho e jogar para a sombra aquilo que a gente tem complicado. É tentar entender os motivos que levam a fazer isso. É tentar entender por que ele fazendo aquilo me tira tanto o sossego, né? Então como é que eu ajudo ele? Eu ajudo ele tendo essa tolerância, eu ajudo ele tentando entender, tentando fazer o meu melhor, porque nos momentos em que ele está livre da condição fisiológica, ele tem consciência e percebe o amor, percebe a dedicação, e ao perceber a dedicação e perceber esse estudo seu, esse esforço seu de se melhorar, ele consegue enxergar que aspectos ele precisa fazer para se melhorar e para se perdoar, porque com certeza
diante dessa situação, para ele também não é trivial, né? E numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, ele já sabe os caminhos que vai poder adotar ou seguir ou passar por trajetória para poder se autoaperfeiçoar. Então dê o caminho a ele. Procure, na sua relação com ele, entender aquele comportamento e tentar perceber que aspectos dele te irritam tanto, por que te irritam, que aspectos você precisa mudar em si, porque esse estudo, essa dedicação, esse relacionamento com ele melhorará, e melhorando esse relacionamento vai fazer muito bem a ele. Tá certo? É isso aí, eu queria agradecer então a todos. Nesses momentos difíceis que a gente está passando, né, dessa separação do contato social que nós estamos passando por conta da doença, mas é uma oportunidade que a gente tem, né, de dar palestra, de conversar, de debatermos, de nos vermos, de continuar refletindo sobre questões importantes acerca da doutrina espírita e acima de tudo, acerca da nossa identidade espiritual. Então eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de estar aqui, de estar estudando, de estar falando sobre doutrina. Espero que possa ter sido útil. E eu queria então encerrar com a prece, né? A gente elevar então o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso. E assim, Senhor Jesus, nós rogamos o amparo da espiritualidade amiga para que possam nos confortar, para que possa nos trazer ânimo e, acima de tudo, nos trazer energia, para que possamos enfrentar as nossas sombras, para enfrentar os nossos defeitos e galgarmos degraus importantes no nosso processo de evolução. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, nós pedimos permissão para encerrar a mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe.